Para que possamos construir ou reconstruir algo, como um muro, por exemplo, precisamos de materiais, como água, pedra, cimento, cal, tijolos, entre outros, e de um profissional, como um mestre de obras e um pedreiro. No livro de Neemias, tem um relato muito interessante em que Deus coloca no seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias não era um mestre de obras e nem um pedreiro, mas sim copeiro do rei e movido por uma íntima compaixão pela sua cidade, simplesmente obedeceu. Mas enfrentou oposições. Porém, a sua aliança com o povo judeu o fez enfrentar crises, reconstruir vidas, desfazer injustiças sociais e trazê-los à comunhão com Deus. Mais à frente, percebemos que Neemias, além de assumir a liderança pela reconstrução dos muros, se coloca na brecha, estando vigilante, pronto para defender uma causa. Hoje, Deus nos chama, igreja, como o corpo de Cristo, para sermos como Neemias, simplesmente obedecer ao reconstruir de Deus. Hoje é tempo de reconstruir famílias. Com nossa família, reconstruir relacionamentos quebrados ou desgastados. Estimular o culto doméstico e a vida missionária em família, por meio da intercessão e o sustento missionário. E também reconstruir relacionamentos com o próximo, através dos relacionamentos intencionais com família, evangelizando e discipulando outras famílias. Famílias saudáveis são bênção para famílias desestruturadas. Hoje é tempo de reconstruir relacionamentos com Deus, porque tudo começa em Deus. É tempo de reconstruir uma vida de oração, de leitura e meditação da palavra, retomar uma vida de adoração. E também é tempo de reconstruir relacionamentos com o próximo, em que podemos expressar nossa adoração por meio do serviço. Portanto, retomar ações de misericórdia e socorro, testemunho pessoal e discipulado de vida missionária. Hoje é tempo de reconstruir sonhos. Sonhos pessoais, sim, sonhos que foram abandonados ao longo dos anos. E também é tempo de reconstruir sonhos com o próximo, sonhos de alcançar todas as pessoas do nosso estado para Jesus. De plantar e fortalecer igrejas e também implementar novos projetos missionários. Sabemos que sempre depois de uma tragédia ou no meio dela é necessária uma retomada. Não podemos ficar estáticos em meio ao caos. Precisamos começar o processo de reconstrução com novas atitudes e decisões. Como igreja, temos um desafio diante do caos: reconstruir nosso Paraná. Junte-se a nós, é tempo de reconstruir. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor. Meus caros irmãos, muito bom dia. É manhã de domingo e a melhor forma de começarmos a nossa semana é estarmos juntos na presença de Deus, para glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor, prestarmos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, também buscarmos em Deus a nossa edificação através da palavra, também anunciarmos a palavra de Deus e orarmos, buscarmos a Deus em oração para colocarmos diante dele a nossa gratidão, a nossa súplica, a nossa intercessão. Antes de fazermos isso, eu quero lembrá-los que hoje à noite nós teremos o batismo e também a celebração da Ceia do Senhor. Se você puder estar aqui conosco, não deixe de comparecer, não deixe de vir. Se você
se sentir melhor em casa, se sentir mais seguro estando em casa, então deixe os elementos da ceia já providenciados e acompanhe-nos pelo nosso canal no YouTube, ok? Eu quero então ler com você Isaías 57:15, que diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor que habita na eternidade, que pôs a eternidade no nosso coração, é também o Deus que dirige a nossa vida, trabalhando nos nossos corações. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Pai. Bondoso Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós te somos gratos, Pai, pelas manhãs de domingo, porque o Senhor nos desperta com alegria no coração, com regozijo, porque estaremos na tua presença. E assim nos colocamos, Deus, na tua presença. Nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente. Se porventura, ó Deus, encontrar em nós coração contrito, abatido, que as nossas forças, a nossa alegria sejam revigoradas nessa manhã, Pai. Nós precisamos da força que vem dos céus, nós precisamos, Senhor Deus, do ânimo do Senhor, nós precisamos da tua motivação para encararmos a vida como o Senhor nos ensina, Pai. Através da percepção da sua beleza, através, ó Deus, da percepção que vem dos céus, através, ó Deus, da inclusão da tua pessoa no quadro da nossa vida, Pai. Tanto da nossa individualidade, como da nossa vida em comunidade, em família, na presença do semelhante, na presença do próximo, Senhor. E que a beleza de Jesus se veja em cada um de nós. Pai, nós não deixamos, ó Deus, de interceder pelos enfermos. São crianças, são adultos, são pessoas idosas, próximas, Senhor Deus, aos nossos irmãos, próximas a nós, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, alguns entubados. E nós te pedimos, ó Deus, por esses queridos, que sejam restaurados, que sejam curados, Pai. Também continuamos, ó Deus, pedindo incessantemente pelos corações enlutados, pelos corações entristecidos, pelos corações enraivecidos, ó Deus, pelos corações desiludidos, desencantados, ó Deus, por estarem sofrendo nesse momento, por estarem, Senhor Deus, perdidos no que diz respeito aos encantos da vida. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor console esses corações e restaure neles a alegria da vida, Pai. Nós temos uma percepção de que o mundo está complicado, de que o mundo está diferente, mas nós te pedimos, ó Deus, que os nossos olhos, Pai, sejam esclarecidos, ó Deus, pela tua luz. E que tenhamos, ó Deus, firmeza, tenhamos perseverança em perceber o mundo, Senhor Deus, a partir da beleza que o Senhor imprime nele e na nossa vida, Pai. Abençoa assim a nossa manhã de domingo, abençoe assim os corações, ó Deus, daqueles que estão lutando contra a doença, daqueles que estão na expectativa dos seus queridos que estão hospitalizados e daqueles, ó Deus, que vivem o momento do luto, Pai. É minha oração, Deus, por nossos irmãos, por nossa cidade, pelo nosso país, por esse mundo, ó Deus, que passa por esse tempo sombrio.
em nome de Jesus. Amém. Nós temos então estudado aqui nas manhãs de domingo o livro de Eclesiastes, a partir do tema O Sentido da Vida. E nós vimos no capítulo 1 que Salomão ele faz uma avaliação da vida a partir do que está debaixo do sol, a partir da realidade nua e crua, e ele chama a vida de uma existência monótona. Ele olha para a monotonia da vida, ele olha para a vaidade da sabedoria, para a futilidade das riquezas, para a certeza da morte, e diz que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas antes da monotonia da vida, a partir do capítulo 3, Salomão nos convida a virarmos ou a mudarmos o prisma do nosso olhar, a mudarmos a nossa posição, como num caleidoscópio. Você muda a posição, tudo que está ali dentro é a mesma coisa, não foi alterado aquele conteúdo, mas a percepção que se tem de um outro prisma é totalmente diferente. Então Salomão nos convida a fazermos esse exercício com Deus. Então ele fala, coloque Deus no quadro da vida e ela haverá de ser observada, haverá de ser vista, vislumbrada de forma diferente. Ele vai falar, existe algo acima dos homens. E ele vai falar, existe Deus, nós precisamos colocar Deus na equação. Quando nós tiramos Deus da equação, nós pecamos, nós nos alienamos. Foi o que aconteceu lá no Éden. O homem, através da tentação do pecado, entendeu que haveria de tirar Deus da equação da vida, tirar Deus do quadro e olhar-se sozinho. Então Salomão convida, não, vamos reverter isso. Existe algo acima dos homens, existe Deus. E nós vimos essa realidade no último domingo em que estudamos o Eclesiastes, domingo retrasado, porque domingo passado nós tivemos a profissão de fé. Então ele nos convidou a vermos algo acima dos homens. Para hoje, Salomão nos convida para olharmos para algo que está dentro do homem, algo que está dentro de nós, que Deus, esse que está acima, colocou dentro de nós. Então Salomão nos convida para olharmos para a eternidade que está dentro de nós. Do verso 9 ao verso 14, ele diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada que se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Muito bem, algo está acima dos homens, algo está dentro dos homens. Na semana que vem, algo está à frente dos homens e depois algo está em volta dos homens. Mas vamos ver aqui, olhando para dentro de si, algo está dentro de nós. Salomão, então, ele vai falar conosco nesse sentido. O pregador, ele ajustou o seu olhar e não mais se limitou simplesmente ao que está debaixo do sol. Ele percebeu Deus no quadro e isso fez toda a diferença, dando a ele uma nova perspectiva. Então, no verso 9, ele repete a questão da abertura da sua lucubração, das suas reflexões, diz que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga.
debaixo do sol. Então, a luz da nova evidência, ali não é ser, tá? Com que se afadiga debaixo do sol. Deixa eu consertar isso aqui, só um minutinho então, irmãos. Deixar a Bíblia aqui. Bom, vamos deixar assim. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, à luz da nova evidência, Salomão nos oferece três respostas para essa questão. A vida é um presente de Deus. À luz das dificuldades que enfrentamos todos os dias, à luz dos momentos complicados, das circunstâncias difíceis da vida, a vida parece um presente meio estranho. Diríamos um presente de grego. Tem alguns momentos que a gente chega a pensar nisso na vida. Uau, que presente de grego, diante de uma situação tão complicada, diante de uma falta muito grande, diante de uma desilusão, diante de um problema, diante de uma quebra, de uma falência, diante de um grande acidente. Há de despertar em nós essas circunstâncias difíceis da vida, podem despertar em nós esse tipo de pensamento. Uau, que presente é esse que nós temos? É meio estranho. Mas, de qualquer forma, a vida é sempre um presente de Deus. É difícil nós entendermos que o problema do mal no mundo não foi Deus quem causou. Não foi Deus quem causou. Alguém disse assim: quem criou o diabo? E a resposta é essa: olha, Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Quem criou o diabo foi Lúcifer, que se rebelou contra Deus. E o homem, a semelhança do inimigo, a semelhança desse anjo de luz que criou o mal, também se rebelou contra Deus, e certamente isso produz mal ao próprio ser humano. Além do mal que já existe, criado pelo diabo, o pecado do homem redunda em prejuízos grandes. E isso é algo que é generalizado. Nós não podemos dizer, foi culpa daquele, foi culpa desse, de forma tão imediata. Foi culpa do ser humano, da espécie. Nós, na pessoa de Adão, nos rebelamos contra Deus. E essa rebeldia é que produz nas nossas circunstâncias as dificuldades da vida, os enfrentamentos. Então, apesar de tudo isso, a vida ainda é um presente de Deus, porque Deus é fiel. O que Deus fez não muda. A vida é um presente de Deus. Se o pecado tornou a vida, em boa medida, uma série de enfrentamentos de situações difíceis, ainda assim a vida é um presente de Deus. E nós nos exercitamos tentando desvendar os enigmas da vida. Mas nem sempre temos sucesso, como o texto que nós lemos nos diz. E vamos descobrir isso na eternidade. Mas se realmente cremos que a vida é um presente de Deus, nós teremos atitudes mais otimistas diante dos fardos que haverão de vir. Se somos relutantes em encararmos a vida como um presente de Deus e a encaramos como um grande fardo, então nós perderemos de vista os presentes que haverão de vir. O prisma pelo qual olhamos a vida determina o resultado. Lamentavelmente, tem pessoas que já receberam grandes presentes de Deus,
mas que encaram a vida como uma tragédia, como um grande fardo. Então, é importante, como disse Salomão, nós encararmos a vida como um presente de Deus, ok? A segunda resposta que Salomão nos dá é que a vida está conectada com a eternidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi designado para dominar sobre a criação. Está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28. Portanto, o ser humano é diferente dos demais seres criados por Deus. O ser humano tem em si, tem no seu coração, tem na sua alma a eternidade. Ou seja, o ser humano tem uma conexão com o céu. E essa realidade, essa verdade, esse fato da criação responde, em alguma medida, porque ninguém se satisfaz plenamente com seus esforços, com suas realizações, com suas conquistas. Também consegue explicar por que nós não conseguimos desvendar todos os mistérios e enigmas da vida. Deus cumpre os seus propósitos no seu tempo, mas até que entremos na eternidade, nós não vamos compreender a totalidade dos planos e dos desígnios de Deus. Porque nós também temos a eternidade. Esse versículo 11 é maravilhoso. Deus tudo fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa curiosidade, esse incômodo que nós temos, ele faz parte de algo que Deus colocou dentro de nós chamado eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. Portanto, nós realmente somos seres infinitos. A terceira questão, então, o homem pode se alegrar com a vida agora, já nesse momento. O pregador busca isso em vários textos. Ele diz assim: nada melhor há para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Depois lá em Eclesiastes 6:2, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade, grave aflição, Eclesiastes 6:12. Então, nesses textos, Salomão, ele procura nos dizer que Deus nos dá a oportunidade, a bênção de nós nos alegrarmos com a vida agora, nesse momento. E ele vai buscando por isso nesses textos, no seu exercício de pensamento, no seu exercício filosófico teológico. O alegrar-se com a vida, o desfrute de tudo que é bom, é um tema recorrente aqui no Eclesiastes. E aparece no texto, nessas sessões que nós estamos tratando, do capítulo 3 ao capítulo 10, aparece, é um tema recorrente. E Salomão nos encoraja a nos alegrarmos com o presente de Deus e desfrutarmos da beleza da vida, daquilo que Deus nos oferece e do que Ele permite que nós conquistemos. Não importa quão difícil, quão laborioso seja. A vida é para ser desfrutada, é para ser vivida, é para que nós nos encontremos com a beleza dela. A vida parece transitória.
mas tudo que Deus fez é para sempre. Então, quando vivemos para Ele e seguimos o seu caminho, a vida se torna significativa, a vida tem sentido e ela é administrável, no sentido de sabermos bem que vamos encarar os mistérios, mas saberemos como nos portar diante deles, no sentido de que podemos olhar e desfrutar das coisas belas, daquilo que conquistamos, daquilo que construímos, da presença alegre das pessoas que nos rodeiam, daquilo que elas têm de bom para nos oferecer, daquilo que podemos oferecer de bom para elas. Então, ao invés de lamentar pelo que não temos, pelo que não conquistamos, pelo que não realizamos, ao invés de nos lamentarmos, né, através das comparações, Salomão nos convida a nos alegrarmos pelo que temos e termos coração grato a Deus por isso. Existe uma história que é um exemplo extremo, que Warren Wiersbe põe no seu comentário, falando desse tema de Salomão sobre a beleza da vida e o desfrute dessa beleza. Ele diz que um metodista britânico chamado William Sangster um dia ficou sabendo que ele tinha uma doença grave, que não tinha cura, uma atrofia muscular irreversível. E aí ele determinou algumas resoluções, né, para esse tempo que ele ainda haveria de viver. Então ele disse assim: eu não vou murmurar, eu não vou lamentar, eu não vou chorar. Eu manterei o brilho do meu lar, o brilho da minha casa, eu manterei o bom relacionamento da família, eu vou desfrutar da companhia deles e vou ser boa companhia para eles, apesar das minhas limitações. Eu vou contar as minhas bênçãos, eu vou anunciar o que Deus está fazendo na minha vida nesse tempo e até através dessa enfermidade. E eu vou tentar transformar tudo isso em ganhos. Na verdade, é isso que Salomão está nos convidando a fazer nesse seu longo exercício de pensamento, de reflexão sobre a vida, registrado no livro de Eclesiastes. É isso que Salomão está nos ensinando. É claro que ele não está dizendo assim, olha, don't worry, be happy, né? Não se preocupe com nada, seja feliz. Não é essa a mensagem. Mas ele está procurando promover fé em Deus. Não fé na fé, ou fé no acaso, fé no fato de deixar a vida me levar e tudo que tem que acontecer vai acontecer mesmo, porque tudo é fruto do acaso. Não é isso. Ele não faz uma proposta imatura assim. A fé, ela é tão boa e viável quanto o objeto ao qual ela é dirigida. E o maior elemento, o maior objeto, se podemos assim, né, por não termos outra palavra para nos dirigirmos a Deus, tentando aqui esse pensamento, o maior objeto da fé é o Senhor, é o nosso Deus. Somente Ele é confiável. Então, como a vida pode ser insignificante para algumas pessoas e sem sentido, quando Deus nos fez parte de seu plano eterno? Eu pergunto para você que está nos ouvindo nessa manhã, para você que nos assiste nessa manhã, se por acaso você tem essa percepção da vida, procure mudar o prisma, procure mudar o referencial de onde você olha para a vida. E procure entender essa verdade, que Deus te fez para a eternidade.
E por mais percalços que estejam no seu caminho, por mais fardos que você carregue, por mais difíceis que sejam as situações enfrentadas ou então que você esteja enfrentando, ainda assim a vida é presente de Deus, ainda assim Deus nos colocou Deus colocou a eternidade no nosso coração, ainda assim a vida é para ser vivida, experimentada na sua beleza. Você não é um inseto insignificante rastejando de uma aniquilação para outra. Não. Se você confia em Jesus, você é de fato um filho de Deus, sendo preparado para a eternidade. Você pode ver isso lá em João 14, capítulo 1, verso 6. Eu gostaria de ler esse texto com você. A gente pode ler aqui, João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho para compreendermos a vida como um presente de Deus. Jesus é o caminho para compreendermos como Deus colocou a eternidade dentro de nós. Jesus é o caminho, é a verdade para aprendermos bem a experimentarmos a vida na sua beleza, a experimentarmos a alegria da vida agora, hoje, mesmo em meio aos tempos que vivemos, mesmo em meio à pandemia. Muito bem. A melhor postura, então, que podemos ter é temer ao Senhor, como diz o verso 14 do texto que nós lemos. Eclesiastes 3:14, que nos diz assim: sei que de tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Isso não é o clamor de um escravo diante de um senhor implacável e cruel, mas a submissão e a obediência de uma criança a um pai amoroso. Tema ao Senhor, seja submisso e procure obedecer os mandamentos de Deus, não como um escravo de um senhor implacável, mas como uma criança, submissa e obediente a um pai amoroso, a um pai carinhoso. Ainda diz assim Eclesiastes: porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Bom é que retenhas isto. Também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Se tememos a Deus, não precisamos temer mais nada, pois é dele
o veredito final para todas as coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida como um presente belo, um presente valioso, o qual precisamos cuidar bem, prezar, porque vale a pena. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou no nosso coração a eternidade, a certeza da infinitude. E nós ansiamos e aguardamos, esperamos por esse tempo com alegria, Pai, com regozijo e desfrutando da beleza da vida que o Senhor nos deu. E muito obrigado, Pai, porque podemos fazer isso agora, nesse tempo, porque a vida que Jesus nos oferece, ela é abundante. Que tenhamos clareza, ó Deus, do que é essa vida e que saibamos, ó Deus, dar a ela o valor devido, para que desfrutemos da sua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Um domingo muito abençoado a você. Ai, ai, ai. Eu tô me sentindo muito perdida. Eu tô perdida e sozinha. Eu queria voltar para casa, mas parece que eu não sou mais daquele aprisco. E se eu procurar outro lugar para ficar? A fazendinha é tão grande, com certeza deve ter outro lugar para eu ficar. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar um lugar para eu ficar. Oi, donas galinhas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja todo mundo bem aí, viu? Queria falar que eu vim aqui morar com vocês agora. Como por quê? Porque eu adoro vocês, eu amo vocês, quero muito ficar aqui com vocês de galinha, essas coisas. É isso. E onde que eu posso dormir? Aqui nesse puleiro aqui? Mas se eu subir ali vai quebrar, vai cair. Olha, dona galinha, olha. Obrigado, viu? Esse lugar é maravilhoso, mas ele não foi feito por uma ovelha, não. Obrigado, viu? Vou ver se eu encontro um outro lugar. Tchau, viu? Um beijo. Um beijo pro seu galo, um beijo pro seu menino também, tá? Beijo. Oi, seus porcos, tudo bem? Desculpa, é que vocês é porco. Como é que eu chamo um porco? Eu chamo porco de porco, né? Bom, seus porcos, será que tinha um lugar para eu ficar aqui? Que cheiro bom. Nossa. Tem muita lama aqui, né, seus porcos? Gente, eu acho que não vai dar certo. Eu vou sujar toda a minha lã nessa lama. E a pele do porco foi feita para isso. A minha lã não. Eu posso ficar doente. Seus porcos, eu acho que não vai dar para eu ficar aqui não, viu? Obrigado, até mais. Oi, mimosa. Eu tava vindo pra cá, aí é que eu tava pensando eu tava pensando Calma, mimosa, pelo amor de Deus. Mimosa, pelo amor de Deus. Mimosa! Ai, ufa, mimosa, que canseira, hein? Nossa, gente. Ai, que susto. Eu queria tanto voltar pra casa, mas eu tô morrendo de vergonha porque o show tocou no meu pompom. E eu tô morrendo de sede. Eu não tô reconhecendo esse lugar. Que lugar é esse, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso sair daqui. Urgente, eu preciso sair daqui. Ah!
Ai, bé. Ai, bé. Agora que eu tô péssima mesmo. Agora que eu tô mal. Eu só queria os meus pais, queria os meus amigos. Eu queria que o meu pastor estivesse aqui para cuidar de mim. Mas a culpa é minha. A culpa é minha porque eu deixei o show tocar no meu pompom. Agora eu vou ter que dormir aqui sozinha nesse buraco que eu caí. Que barulho é esse? Que barulho? Ai, tá vindo alguém. Ai, Bé. Ai, Bé. Tá vindo alguém. Tá vindo alguém, meu Deus.